Houve reis perversos, falsos deuses e inimigos humanos do povo de Deus, mas a Bíblia também fala de seres malignos que não são de carne e osso. Eles aparecem em cenas de tentação, opressão, engano, guerra espiritual e juízo. E para muita gente esse é um tema confuso, porque nem todos aparecem com nome próprio, nem todos são explicados do mesmo jeito e nem todos surgem com o mesmo destaque. Por isso, neste vídeo, vamos ficar apenas com o que a Bíblia realmente cita, de forma clara, sem inventar personagem, sem misturar tradição com escritura e sem forçar detalhe que o texto não dá. A ideia aqui é simples: entender quem são esses seres malignos, onde aparecem, o que fazem, por que são malignos e o que a Bíblia mostra sobre o limite ou o destino deles. O primeiro e principal é Satanás, também chamado de Diabo, antiga serpente e dragão. Esses nomes aparecem em contextos diferentes, mas apontam para o mesmo grande adversário. Ele é o acusador, o tentador, o enganador e o inimigo que se levanta contra Deus e contra o povo de Deus. Na Bíblia, ele aparece tentando Eva no princípio, tentando Jesus no deserto e sendo descrito como aquele que engana o mundo. Ele é maligno porque se opõe à verdade, perverte o que Deus disse e trabalha contra o plano de Deus desde o começo. Logo depois, a Bíblia fala dos demônios, também chamados de espíritos imundos ou espíritos malignos. Eles não aparecem como simples símbolos, aparecem como seres reais, espirituais, que oprimem, atormentam, enganam e reconhecem a autoridade de Jesus. Nos evangelhos, eles gritam, imploram, têm medo do juízo e saem quando Cristo ordena. Isso já mostra uma coisa importante: eles são malignos. Mas não são soberanos. Eles agem, fazem mal e causam destruição, mas continuam debaixo dos limites que Deus permite. Um dos casos mais conhecidos é Legião. Esse nome aparece quando Jesus encontra um homem possesso que vivia entre os sepulcros, completamente dominado por espíritos malignos. Quando Jesus pergunta o nome, a resposta é Legião, porque somos muitos. Isso mostra que não se tratava de um único espírito, mas de muitos agindo ao mesmo tempo. Eles são malignos porque escravizam, isolam, deformam a vida humana e tentam transformar uma pessoa em ruína viva. Mas diante de Jesus, até Legião se curva, porque o poder de Cristo é maior que qualquer multidão de trevas. Outro nome forte é Abaddon ou Apollyon, que aparece em Apocalipse como o anjo do abismo. O próprio sentido do nome aponta para a destruição. Ele surge num cenário de juízo, ligado ao abismo e à devastação. A Bíblia não conta toda a história dele, mas deixa claro que se trata de uma figura maligna, associada ao terror e à destruição liberada naquele contexto. Ele não é apresentado como um ser neutro, nem como um simples símbolo bonito. É uma figura sombria, pesada e ligada ao juízo espiritual. Se esta mensagem já está te prendendo até aqui, deixa o seu like agora, se inscreve no canal e comenta. Eu escolho a verdade da Bíblia. Porque esse tema desperta muita curiosidade. Mas o nosso alvo aqui não é alimentar fantasia, é entender o que a Escritura realmente mostra. Em Daniel aparece o chamado príncipe da Pérsia. E este é um dos textos mais importantes para entender guerra espiritual na Bíblia. Ele não é um rei humano comum, porque o contexto mostra uma resistência espiritual por trás dos acontecimentos visíveis. O mensageiro enviado a Daniel fala de oposição, demora e conflito no mundo invisível. Esse ser é maligno porque se opõe ao avanço da resposta de Deus e mostra que há resistência espiritual real, por trás de certas batalhas que parecem apenas humanas. No mesmo contexto, aparece também o príncipe da Grécia. Ele surge como outro poder espiritual maligno, ligado às nações e aos movimentos da história. A Bíblia não abre todos os detalhes sobre sua natureza, mas mostra o suficiente para sabermos que não se trata apenas de política ou geografia. Há uma batalha invisível acontecendo, e esses príncipes aparecem como forças espirituais em oposição ao governo e ao plano de Deus. Isso é importante porque a Bíblia não trata o mal apenas como comportamento humano. Em vários momentos, ela mostra uma dimensão espiritual por trás da confusão e do conflito. Outro caso delicado é o espírito maligno que atormentava Saul. O texto bíblico usa exatamente essa linguagem, e por isso precisamos respeitar a forma como a Bíblia apresenta o caso. Saul havia desobedecido gravemente a Deus, e sua vida entrou em colapso espiritual, emocional e moral.
Nesse contexto, um espírito maligno passa a atormentá-lo. O foco do texto não é satisfazer curiosidade sobre tudo o que existe no mundo espiritual. O foco é mostrar o peso da desobediência e como a ruína espiritual pode abrir caminho para tormento, confusão e angústia profundas. Também existe o episódio do espírito mentiroso, em que o profeta Micaías descreve um cenário celestial, no qual um espírito se oferece para enganar Acabe. Esse texto é forte porque mostra o mal ligado ao engano, à mentira e ao juízo sobre um rei que rejeitou repetidamente a verdade. O espírito mentiroso é maligno justamente porque atua pela fraude, pela sedução e pela distorção. Ele aparece não como uma invenção solta, mas como parte de um cenário em que Deus já está julgando um homem que desprezou os avisos recebidos. A Bíblia também fala dos anjos que pecaram. Pedro menciona que Deus não poupou anjos quando pecaram, mas os lançou em condição de prisão e juízo. Judas fala de anjos que não guardaram sua posição e abandonaram o seu próprio estado. Aqui não estamos falando de demônios em geral aparecendo em pessoas, mas de seres espirituais rebeldes que caíram e estão ligados ao juízo divino. Eles são malignos porque romperam com a ordem estabelecida por Deus e se tornaram exemplo de rebelião no mundo espiritual. Esses anjos presos são importantes porque mostram que a Bíblia não trata a rebelião espiritual como mito. Existe queda, existe juízo e existe prisão para seres espirituais que se levantaram contra Deus. Ao mesmo tempo, isso também mostra limite. Nem os seres malignos mais assustadores agem fora do alcance do Senhor. O texto não os apresenta como rivais equivalentes a Deus, mas como criaturas que caíram, foram julgadas e continuam debaixo da autoridade do Criador. Jesus também fala do diabo e de seus anjos. Isso é importante porque amplia o quadro. Satanás não aparece sozinho. Existe um grupo ligado a ele, em rebelião, engano e oposição a Deus. E a Bíblia ainda aponta para o destino final deles, juízo, ou seja, o mal espiritual é real, mas seu fim também é real. A Escritura não apresenta os seres malignos como vencedores da história. Apresenta como inimigos já condenados, ainda ativos, mas com derrota final decretada. Quando a gente olha para todos esses seres juntos, um padrão aparece. Todos se opõem à verdade. Todos trabalham com engano, destruição, acusação, opressão ou rebelião. Nenhum deles produz vida verdadeira, paz verdadeira ou adoração verdadeira. Tudo o que tocam tenta deformar, dividir, corromper ou afastar da vontade de Deus. E isso ajuda a entender por que a Bíblia trata esse tema com tanta seriedade. Mas existe outra verdade que precisa ficar muito clara. A Bíblia não foi escrita para fazer a gente ficar obcecado por seres malignos. O foco da Escritura nunca é glorificar trevas. O foco é mostrar que o mal existe, que o povo de Deus precisa discernir e que Cristo é maior do que todos eles. Toda vez que demônios encontram Jesus, eles tremem. Toda vez que a verdade de Deus entra em cena, o engano perde espaço. Toda vez que o Senhor decide agir, o inferno inteiro conhece o próprio limite. Talvez a grande lição deste vídeo seja esta. O mundo espiritual maligno é real, mas não é soberano. O inimigo engana, acusa, oprime e resiste, mas ele não reina acima de Deus. Não escreve o fim da história, não decide o destino dos que pertencem a Cristo. A Bíblia mostra seres malignos para nos chamar à vigilância, não ao medo, à sobriedade, não à obsessão, à fé, não ao pânico. Se esta mensagem te ajudou, compartilhe-lhe com alguém que também precisa entender esse tema com mais clareza. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários: Cristo é maior que todo mal, porque quanto mais a gente conhece a verdade da Bíblia, menos espaço sobra para engano, superstição e medo. No fim, cada ser maligno citado na Bíblia aponta para uma mesma verdade. O mal é real, mas Deus continua acima. Há trevas, há oposição, há guerra espiritual e há engano. Mas há também autoridade divina, juízo certo e vitória final. E se a Escritura deixa isso tão claro, é porque o nosso coração precisa se lembrar sempre de qual lado realmente tem a última palavra.